Olá, meus amigos, boa tarde para vocês, um feliz sábado. É uma alegria poder me dirigir a vocês neste encontro, neste evento, né, que foi organizado com tanto carinho, como disseram aí. Infelizmente, desta vez não foi possível estar aí pessoalmente, mas quem sabe em outro momento, né? Já estive na cidade de vocês algumas vezes, mas eu não poderia deixar de atender ao convite, ainda que fosse então de forma virtual, né? Para nós fazermos aí uma reflexão nessa tarde, para nós trabalharmos aí um tema que eu julgo muito importante para o tempo que estamos vivendo. Pediram-me que eu falasse sobre a confiabilidade da Bíblia, e eu gostaria de, antes de mais nada, fazer aí uma indicação de leitura para vocês. É um livro que eu estou lendo neste momento, eu tenho uma fila de livros aqui me esperando. Eu até lembro que uma vez eu li uma, uma crônica, se eu não me engano, do Victor Hugo, e ele falava sobre a antibiblioteca. Ou seja, a gente tem a biblioteca que a gente já leu, aqueles livros que a gente aprecia, que guarda com carinho, que gosta, né? E tem aqueles que estão na fila aguardando para ser lidos, que ele chama então de antibiblioteca. E ele fala que é bom que nós tenhamos uma antibiblioteca para nós nos lembrarmos do quanto ainda não sabemos, né? Aí eu fiquei até mais contente, porque esses livros que eu vou comprando e não consigo ler ainda, eles ficam ali sempre me olhando assim e me chamando, né? Me leia, por favor, me leia. Então, quando eu compro um livro muito bom e tenho que preparar uma palestra, por exemplo, um artigo, eu acabo passando na frente da fila e, oportunamente, então, eu leio os outros. E o que furou a fila agora, recentemente, foi esse aqui, ó, Um Outro Evangelho. O subtítulo é uma resposta ao cristianismo progressista, de Alisa Childers. É um livro muito bom. Eu já tinha lido alguns outros livros sobre essas teologias identitárias, progressistas, mas nunca o testemunho de alguém que nasceu na igreja, numa igreja evangélica americana, depois acabou perdendo a fé e reencontrou essa fé. Eu não cheguei na parte do reencontro ainda, mas já li a parte de como ela perdeu a fé. Sabe, meus amigos, lá no começo dos anos 2000, o que mais talvez incomodava e atrapalhava o cristianismo era o chamado neo-ateísmo. E eu me lembro que na época eu publiquei bastante coisa sobre isso, artigos ali no meu blog criacionismo.com.br, vídeos, autores como Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett e outros, Hitchens, publicaram muitos livros divulgando o chamado neo-ateísmo e proclamando o fim da religião. 20 anos aí se passaram, mais ou menos, 2 décadas, e o fim da religião não aconteceu, nem vai acontecer. Na verdade, o cenário profético, se você conhece bem o Apocalipse, o cenário profético é de um mundo religioso. Não quer dizer que seja religião bíblica, né? Mas religioso, um ambiente dominado por bestas do Apocalipse que tem aí um pano de fundo religioso. Então, o inimigo que sempre odiou a palavra de Deus e sempre quis desviar as pessoas, eu penso assim, né? Entendendo que o neoateísmo não conseguiria alcançar esse propósito, ele começa a se infiltrar no meio cristão por meio de ideologias, de teologias paganizadas, e neste livro aqui, a autora trata exatamente disso. Ela perde a fé na Bíblia, sabe de que forma? Com a ajuda de um pastor progressista. Chegou lá na cidade dela, na igreja dela, um pastor progressista que relativizava o evento da ressurreição, dizia que a Bíblia não é a palavra inspirada de Deus, no máximo é um livro que contém a palavra de Deus, de homens que andaram com Deus. Pode parecer muito bonitinho, né, essa forma de encarar a Bíblia, mas ela é totalmente falsa. Para nós, adventistas do sétimo dia, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, infalível, é a nossa regra de fé e prática, né? Dali vem nossas doutrinas. E quando o inimigo ele consegue abalar a confiança das pessoas nesse fundamento, ele conquista um grande espaço. E nós temos visto com preocupação o Evangelho de Deus, aqui na capa eu achei bem criativa essa ilustração, a cruz sendo transformada numa ideologia progressista e revolucionária,
o símbolo da mão fechada, né, em punho, ele é de revolução, e nós não compactuamos com isso, né? Então, embora apareçam causas sociais justas, e muitas vezes até nascem de necessidades reais e de injustiças reais, infelizmente, elas também trazem aí um conceito de religião diferente. Por exemplo, só para citar um exemplo, no que diz respeito ao ambientalismo, à ecologia, nós, como criacionistas, obviamente, como mordomos de Deus, obviamente que também temos uma mentalidade de proteção do meio ambiente, de preservação do meio ambiente, pelo motivo correto. Não que nós adoremos a Terra como se fosse uma deusa Gaia, né? O Pachamama, só que o pessoal dessa bandeira, que também fala de preservação do ambiente, na verdade falam de salvar o planeta, coisa que é uma utopia, porque nós não vamos salvar o planeta. Na verdade, ele vai ser destruído para ser recriado, né? É o que diz a Bíblia, mas nós temos que preservá-lo nas melhores condições até a volta de Jesus. Mas o que esse pessoal aí ligado a movimentos ambientalistas revolucionários prega, na verdade, é uma teologia panteísta ou panenteísta, coloca a Terra como quase um organismo divino e nós como parte desse organismo, desse todo, né? Isso é uma mentalidade pagã. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes ao abraçar uma ideologia que parece muito justa a princípio, muito correta, podemos estar trazendo para o nosso meio também, ou para a nossa mente, outras ideias que não correspondem ao pensamento bíblico ou judaico-cristão. Então, o que eu tenho dito é o seguinte: basta-nos ser bíblicos, basta-nos ser cristãos de verdade. Se nós formos cristãos de verdade, bíblicos, nós não seremos machistas, nós não seremos racistas, nós não seremos destruidores do meio ambiente. Perceberam? Não precisamos beber em outras fontes. Nós já temos tudo aqui na Santa Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ele é o nosso supremo manual e é inspirado por Deus, que tem toda a diferença, né? Qualquer outra literatura não conta com esse selo, né? Agora, será que a Bíblia realmente é tudo isso? Será que podemos fazer dela a nossa bússola moral, a nossa base de cosmovisão, para que possamos ver o mundo com essas lentes? É uma boa pergunta, são perguntas importantes que devem ser respondidas, e eu confesso a vocês que eu dediquei um bom tempo da minha vida, lá atrás, quando eu era jovem ainda, para responder essas perguntas, porque eu não nasci no lar adventista, não era criacionista, tive uma fase em que duvidei de muita coisa, e eu tive que também, mais ou menos como a história da senhora Childers, né, desse livro aqui, embora ela tenha nascido na igreja cristã, eu tive que reconstruir minha fé também, com base nos estudos, na oração, na comunhão com Deus, e hoje eu posso afirmar a vocês, do fundo do meu coração e com toda a minha convicção, eu confio plenamente na Bíblia Sagrada, eu tenho certeza de que Deus existe, e tenho evidências suficientes para entender que a fé bíblica cristã é a que corresponde aos fatos e que traz a verdadeira esperança. Pastor, chegou aqui, tenho 3 perguntas. Se não chegar mais nenhuma, a gente fecha nessas 3. Primeira delas, a gente tem visto uma corrente que até é cristã e, de certa forma, quer dizer, de pessoas cristãs, de certa forma, até a gente vê dentro da igreja adventista, que tem apresentado Cristo como um revolucionário do seu tempo. E tem usado isso como base para defender algumas ideologias. Como que a gente deve se portar diante dessa corrente, utilizando os ensinos de Cristo dessa forma? É uma ótima pergunta e reflete uma preocupação atual, inclusive foi o que motivou, eu volto a esse livro aqui, eu não vou deixar de enfatizar, eu já gravei um vídeo aqui no meu canal, quero convidar vocês a assistirem, tá? Meu canal no YouTube é Michelson Borges, e eu publiquei um vídeo com o título de, acho que foi o cristianismo progressista, alguma coisa assim, tá? Eu não vou... enfatizar pouco seria um erro, é um livro necessário para este momento, né? Tem um outro que é o Teorias Cínicas, mas ele é secular. Esse aqui é um livro cristão, da editora Fiel. O prefácio desse livro foi escrito por Lee Strobel.
eu gosto muito desse autor, até me identifico muito com ele, porque era um jornalista ateu que, ao pesquisar sobre a vida de Jesus, ele se converteu. Saiu até um filme, ele prefaciou esse livro. E ele é um dos grandes críticos do neo-ateísmo, mas percebeu que, neste momento da história, o maior perigo para a igreja não é o ateísmo, não é o evolucionismo, é o progressismo. Eu mesmo me vi na obrigação de falar menos agora, porque se você analisar os meus escritos lá dos anos 2000, fim dos anos 90, eu escrevia muito sobre criacionismo em relação com o evolucionismo. Vários textos e entrevistas eu fiz sobre a questão do neo-ateísmo, do ateísmo. Hoje eu não tenho mais falado muito sobre isso. Por quê? Porque não é mais o perigo que tem nos afrontado. O ateísmo nem encontra tanta guarida no meio adventista, por exemplo, porque nós temos a Bíblia, nós cremos em Deus, né? A teoria da evolução não tem tanta força entre nós porque guardamos o sábado. O sábado aponta para a criação. É difícil, mas o inimigo sempre tem um prato para cada paladar. Em nosso meio hoje, eu não tenho medo de errar ao dizer que a ideologia que mais tem prejudicado a fé dos nossos jovens é o progressismo. É o cristianismo progressista. Justamente esse, agora respondendo a pergunta, que apresenta Jesus não como filho de Deus. Tem até um pastor progressista aí que afirma que a ressurreição não importa tanto. Como assim, meu amigo? A ressurreição de Cristo é a base da nossa fé. Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Como assim não importa? São esses mesmos que dizem que Jesus veio para revolucionar o mundo da época dele. Veio para ser ele morreu como um revolucionário político. Que absurdo, quanta minimização da missão daquele que é o Filho de Deus, que veio morrer pelos pecados da humanidade. Ora, Jesus, ele nunca se insurgiu contra o templo. Leia com atenção os evangelhos. Na verdade, quando ele curava alguém, ele dizia assim, vá ao templo, ofereça a sua oferta. Ora, mas o templo não estava pervertido pelos sacerdotes? Não importa, aqueles homens deram contas a Deus. Mas o templo era a casa de Deus. Com respeito ao Império Romano, ele falava assim, né? Dê a César o que é de César. Ele não veio pregar uma revolta contra o Império Romano. Isso que o Império Romano era um império invasor, opressor. Jesus não se preocupou com essas questões políticas. A preocupação dele era em salvar as pessoas. E entre os seus discípulos havia cobradores de impostos para Roma, né? Seria inadmissível para um zelota aceitar no grupo um cobrador de impostos que era vendido para Roma. Mas havia entre os discípulos cobrador de impostos, havia um zelota, que era um extremista político da época, e todos eles, com o tempo de convivência com Jesus, foram abandonando a idolatria das ideologias para se tornar cristãos de verdade. Tem um outro livro que vale a pena muito ser lido, especialmente nessa época de política exacerbada e polarização, né? Que é o livro Ilusões Políticas, de David Koyzis. O autor fala que qualquer ideologia que você colocar acima da sua fé se torna uma idolatria. E eu tenho visto muita gente hoje idolatrando a esquerda, idolatrando a direita, fazendo de um candidato político o salvador da pátria. Gente, vamos cair na real e entender que o nosso reino não é daqui, que a salvação da nossa raça, ela vem do alto, vem da intervenção divina, que não vai ser esse ou aquele partido que vai nos tirar do atoleiro do pecado. Claro que a gente tem que, como ensina a própria Ellen White, né, votar com consciência, com responsabilidade, com oração, pedindo que Deus conduza o processo para que possamos ter o maior tempo de liberdade possível para continuar pregando o evangelho. Mas não com essa ilusão tola de que serão sistemas humanos que vão salvar a raça humana. Não serão. As coisas vão piorar muito antes de melhorar definitivamente. Então, reduzir Jesus a um revolucionário político é algo realmente muito triste, muito absurdo, né? Porque ele não veio para promover revolução, ele veio promover algo muito mais profundo e, me permitam, muito mais revolucionário, que é a conversão do coração. Quando as pessoas se convertem de verdade, os problemas humanos, eles vão desaparecendo. A desigualdade vai desaparecer. Repito, né? O machismo, o feminismo,
o racismo, a reação a essas coisas que acaba sendo política vai se tornar desnecessária, porque o verdadeiro cristão é um promotor da paz, da igualdade, da fraternidade, né, da bondade, da tolerância, não para com o pecado, mas para com o pecador. Enfim, tudo se resolve quando a conversão acontece. E o diabo sabe disso. Tudo se resolve quando as pessoas começam a estudar a sério a palavra de Deus. E o diabo sabe disso. Então ele vai desviar as pessoas desse caminho, vai colocar ideologias no lugar da fé verdadeira, e em lugar de aproximar as pessoas de Deus, ele as afasta dele e as torna meramente revolucionárias, que não vai dar em nada esse tipo de coisa, né? Então, por favor, Jesus não foi um revolucionário. Por favor, os primeiros cristãos não foram comunistas. Quando alguém lê lá em Atos 2, né? Eles tinham tudo em comum e tal. Olha, eles eram comunistas. Não, eles eram cristãos. Eles amavam o próximo. Eles se doavam. Eles eram cristãos. Não eram comunistas, não eram capitalistas, não eram nada de ista, nenhum ista. Eles eram cristãos. E isso nos basta. Muito bem. Eu acho que deu para entender, alcançou o objetivo. Qual que é, vamos dizer assim, a afirmação mais correta de a gente se fazer? A Bíblia contém ou a Bíblia é a palavra de Deus? Me perdoe falar assim, mas esse papinho furado de que a Bíblia contém a palavra de Deus é uma hermenêutica limitada, interesseira, de criar um cânon dentro do cânon. Você vê como ideias têm consequências. É até o título de um livro muito bom. Ideias têm consequências. De onde vem essa ideia de que a Bíblia contém a palavra de Deus? Isso deriva de um esforço para justificar alguns pecados. Simples assim, tá? Algumas práticas pecaminosas condenadas na Bíblia. Então é mais ou menos assim, olha, eu fico com os evangelhos, porque Jesus não condenou essa ou aquela prática. Paulo condena, mas aqui é da cabeça dele. Moisés condena, isso aqui é da cabeça dele, não é inspirado. Nem tudo ali é inspirado. Então a Bíblia contém a palavra de Deus. Geralmente eles dizem que é só o que Jesus falou. Como se Jesus não fosse o autor por trás dos autores demais, né? Tudo que está na Bíblia é de Jesus. Tudo que está na Bíblia é do Espírito Santo. Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Pedro diz que eles não falaram da vontade humana, eles falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus é justificar, repito, né? É tentar justificar práticas pecaminosas acariciadas, em lugar de submetê-las a Deus, reconhecendo que a Bíblia as condena, e se condena é porque realmente não são boas, e pedir que Deus mude a minha vida, e não me aceite como eu sou, né? É uma falácia isso também, sabe, meus queridos? Dizer que Deus aceita você como você é. Não, ele recebe você exatamente como você é. Não importa o que você fez, o que você tenha feito, o pecado que você cometeu, não importa. Ele te recebe de braços abertos, mas não aceita você do jeito que você é. Eu louvo a Deus porque ele não me aceitou como eu era. Senão hoje eu ia continuar sendo um evolucionista, um marxista, entendeu? Ia estar bebendo cerveja hoje ainda, ia estar fazendo um monte de coisa que Deus não aprova, certo? Ele não me aceitou como eu era, ele me transformou com a convivência. Então Deus te recebe para transformar você. A Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa. E quando eu me deparo com um texto que me condena, eu corro para Jesus e peço perdão. E peço, Senhor, me ajuda a mudar a minha vida, não a tua palavra. Me ajuda a mudar a minha vida e não dizer que a tua palavra está errada aqui porque eu não quero que ela esteja certa. Não caia nessa conversa de Jesus como chave hermenêutica, só vale o que Jesus falou. Gente, tudo que está na Bíblia, Jesus falou, diretamente ou indiretamente por meio do autor inspirado, certo? Resumindo, ela não contém, não. Ela é a palavra de Deus. Se alguém não crê assim, tudo bem, tem o meu respeito, mas a crença fundamental número 1 da Igreja Adventista diz exatamente isso que eu acabei de falar. Toda a Escritura, Antigo e Novo Testamentos, são a revelação inspirada de Deus. É a nossa regra de fé e prática, infalível. Você pode crer diferente, mas aí você não pode ser um adventista, né? É que nem dizer assim, eu sou adventista, mas eu não concordo com o sábado. Me desculpa, mas não faz sentido, né? Então, ou eu creio naquilo que a igreja biblicamente crê, ou eu posso ser qualquer outra coisa, mas não um adventista, né? E aproveitando esse gancho, teoricamente é para ser a última pergunta, se não chegar a nada.
qual que é, na sua opinião, pastor, o maior erro que nós cristãos temos cometido ao tentar defender a Bíblia? Porque a gente vê que muitas pessoas têm se afastado ou criticado muito o cristianismo pela forma como a gente defende a Bíblia. Aonde a gente tem cometido esse erro, na sua visão? Meu amigo, eu creio que o maior erro que nós cometemos ao defender a Bíblia é não viver a Bíblia. Porque não adianta você apresentar uma mensagem e a sua vida contradizer essa mensagem. Eu até li uma vez uma frase, eu não vou lembrar assim exatamente como ela estava escrita, mas é mais ou menos assim: os cristãos são cartas vivas de Deus, mas muitos deles estão precisando de uma revisão. Porque nós, cristãos, deveríamos ser cartas vivas de Deus mesmo, né? Uma Bíblia viva, vivendo, praticando os princípios que estão ali. Toda vez que eu prego uma mensagem e não a vivo, eu estou apresentando a Bíblia como numa forma de mau testemunho, né? Então, para mim, o maior erro que cometemos ao defender a Bíblia é não viver a mensagem da Bíblia. Para mim, um texto que é uma motivação tremenda, 1 Pedro 3,15, é um desafio, na verdade. Ali Pedro diz assim: estejam prontos para dar a razão da fé, da esperança que vocês têm, mas façam isso com mansidão. Não adianta eu querer ganhar uma batalha e perder conversos, amigos, pessoas que poderiam se aproximar de Deus pelo meu testemunho. Então, nós temos que apresentar a verdade? Temos que estar prontos para pregar? Temos, mas sempre com amor, com mansidão, com respeito. Se nós fizermos isso, com certeza as pessoas vão dar muito mais valor àquilo que está escrito, se formos Bíblias vivas. Não caiamos no erro de pregar uma coisa que não corresponde com a nossa própria prática e vida.